Olá, tudo bom? Bom, antes de mais nada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. É uma oportunidade incrível que eu estou tendo de poder transmitir um pouquinho do meu conhecimento e trocar também com vocês. Essa oportunidade falando sobre carreira, que é uma coisa que eu amo, que é uma coisa que eu adoro, e que vocês estão nessa caminhada e que podem, de repente, até trocar uma coisa muito interessante comigo, de repente a gente aprender coisas juntos, e é esse nosso grande objetivo aqui, certo? Bom, primeiro eu queria me apresentar, né, falar um pouquinho de quem eu sou, de onde eu vim, e fazer depois alguns agradecimentos, né? Bom, meu nome é Aletheia Horta, eu sou psicóloga, mas antes de ser psicóloga, eu fiz o curso de administração, e quando eu tive a primeira vez o contato com o RH. Eu me apaixonei loucamente pelo RH e falei, é isso, é essa carreira que eu quero. E aí eu fui escolher, fui pesquisar no mercado, como é que era o mercado de profissionais de RH, e me deparei com algumas coisas que somente o psicólogo poderia fazer. E aí eu decidi, então, fazer a psicologia. E foi quando eu troquei de curso e comecei a fazer psicologia, fiz mais 5 anos, me formei, e aí eu fiz o caminho oposto que normalmente algumas pessoas fazem. Eu voltei para a administração para conhecer a empresa como um todo, porque eu achava que só o RH não poderia me dar toda a bagagem que eu precisava. E nessa caminhada foram 18 anos dentro do RH. Empresas de todos os níveis, todos os portes, muitas áreas diferentes, muitos segmentos diferentes, indústria, empresa familiar, multinacional, e nisso aí a gente foi galgando aí todo o histórico, quando cheguei até uma coordenação master dentro de uma multinacional. E qual não foi minha surpresa, quando depois de 18 anos nessa área, eu falei, tá faltando alguma coisa. E aí foi quando eu conheci o coach, e aí eu me especializei em coach de carreira, exatamente pela minha trajetória dentro do RH, e hoje eu sou extremamente feliz casando as duas informações, casando o RH com o coaching de carreira, visando exatamente o que a gente vai falar hoje, uma carreira de sucesso com uma alta performance. E é exatamente isso o que me move, isso é o que faz com que eu acredite que as pessoas possam realmente achar nos seus trabalhos uma felicidade autêntica, uma realização completa, porque realmente eu vivi isso. Então, por ter vivido isso, eu realmente acredito muito nisso, né? E então, para mim, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Eu agradeço muito o convite. Oficialmente, eu queria agradecer ao Jefferson por essa iniciativa maravilhosa, que foi uma coisa assim extraordinária, uma coisa simples, simples no sentido de fácil acesso, de qualquer um pode realmente se inscrever e participar e estar presente, mas com um intuito tão nobre, que é de realmente fazer com que as pessoas aprendam aí várias coisas, entre elas uma coisa que elas nem estavam tão acostumadas, que é a questão do coaching, que é a questão da carreira, de pensar a carreira num outro ângulo, né? Em especial também gostaria de agradecer a Michelle, que foi a nossa ponte, né? E é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, falando da minha profissão, falando do que eu amo e falando principalmente o que eu tenho visto todos os dias, nesses 18, quase 19 anos de atuação no ramo da psicologia organizacional, recursos humanos e coaching de carreira. Então, eu vou fazer um somatório para mostrar para vocês o que pode ser o seu diferencial numa carreira de sucesso, tendo uma alta performance. E aí, tá preparado? Vamos lá? Bom, antes de mais nada, eu queria perguntar para vocês, vou disponibilizar aqui o slide, eu queria perguntar para vocês,
Tá tranquilo para vocês? Vocês sabem efetivamente qual foi a carreira que vocês decidiram seguir? Qual é a carreira que te faz de fato feliz? E, consequentemente, você tem energia, tem disposição, tem vontade de colocar a mão na massa e fazer com que você tenha uma alta performance nessa área? Se a resposta é positiva, eu tenho uma frase para te passar do Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Muito. Se você não for obstinado, vai desistir de experiências muito cedo. Mas se você não for flexível, vai bater com a cabeça na parede e não verá uma solução diferente. Então, você tem que ser obstinado até um certo ponto e flexível até certo ponto. Então, as coisas têm que ser somadas de uma forma equilibrada para você conseguir ter o seu sucesso e, de fato, ter uma melhor e alta performance, certo? Mas, afinal de contas, o que é essa tal de alta performance? Nada mais é do que você ser extraordinário. O nome já diz, extraordinário, já diz que você saiu do ordinário, certo? Então, para isso, existem 8 coisas que a gente tem que fazer. Na verdade, 7, desculpa. 7 coisas que a gente tem que fazer para ser extraordinário. Primeiro é superar os nossos medos. Todas as vezes que acontecer alguma coisa que te impossibilita porque você está com medo, isso é uma autoanálise que a gente precisa fazer, supere. Desde que não coloque ninguém em risco, que não tenha nenhum tipo de prejuízo maior, o medo, ele deve e pode ser enfrentado. Sair da mesmice é uma outra característica de uma pessoa que é extraordinária e tem alta performance. É uma pessoa que sai da mesmice e sempre busca soluções. Sabe aquela história assim de, não, isso não é meu papel, não nasci para isso, não tá no meu job description. Esquece isso. Uma pessoa de alta performance, uma pessoa extraordinária, ela faz o que ninguém está esperando dela. E ela também aproveita o tempo que ela tem. O tempo é uma coisa preciosa que a gente tem. E aproveitar o tempo que você tem para fazer coisas que não vão te agregar, que não vão te aprimorar enquanto ser humano, enquanto profissional, não vai, com certeza, colaborar com a sua alta performance. Além disso, uma pessoa extraordinária que tem alta performance é uma pessoa que tem persistência e paciência no que acredita. Nem sempre é fácil, nem sempre é simples, nem sempre é tranquilo, mas não existe a desistência. Muito pelo contrário, existe a paciência quando essa pessoa busca uma alta performance. Inclui também o ajudar e o ser ajudado. Quantas vezes a gente se lasca em algumas situações porque a gente não tem a humildade de virar e falar, puxa vida, eu precisava pedir ajuda de alguém, eu não vou pedir não, sabe? A pessoa vai falar o quê? Que eu não sei, que eu não estou sabendo como é que eu me comporto, então, por que não? E toda a humildade do mundo em ajudar também. Às vezes a gente tem alguma informação que outra pessoa não tem. Então, ajudar também é uma atitude extraordinária. Além disso, o acreditar na individualidade para o resultado de todos é uma característica extremamente importante. Aqui eu abro um parênteses para falar um pouquinho da Gestalt. A Gestalt é a psicologia que estuda figura e fundo, é a área da psicologia, né, que estuda figura e fundo, que estuda a atenção que a gente tem para algumas coisas e por que a gente dá atenção para umas coisas e não dá para as outras. Por exemplo, vocês já viram aquelas figuras que tem um monte de figuras junto e as pessoas perguntam, quantos animais tem aqui, o que você enxerga nessa figura? Isso é figura fundo, isso é Gestalt. E ela fala uma coisa interessantíssima para pessoas extraordinárias. Ela fala que o todo é muito mais do que a soma das partes. Nessa hora eu quero que você pense, na realidade, num quebra-cabeça. Você acha que o quebra-cabeça é um somatório de peças?
Sim, mas é um somatório de peças ordenado. Não adianta a gente juntar todas as peças dentro de uma sacolinha e falar, toma, o quebra-cabeça está montado. Não vai adiantar, porque o todo é muito mais do que a soma das partes. Você só entende a figura quando efetivamente você consegue colocar cada um em seu lugar. E é isso que a gente está falando quando você acredita na individualidade, ou seja, aquela pecinha importante naquele lugar, naquele momento, naquele papel. E você também. E vocês dois somados dá o todo. E isso que a gente está falando. Isso é uma pessoa de alta performance. É uma pessoa extraordinária. Certo? Bom, então, agora que você já sabe o que é uma alta performance, a gente pergunta, como que eu vou desenvolver isso na minha carreira? E aí eu tenho alguns pontos para você pensar e para você começar a agir. O primeiro ponto que eu coloco para você é a questão do planejamento. O planejamento é uma coisa que a gente está tão acostumado a fazer na nossa vida, no trabalho, porque qualquer pessoa que assume um projeto, qualquer pessoa que assume uma nova função, qualquer pessoa que assume alguma coisa a longo prazo, essa pessoa vai se preocupar com a questão do planejamento. Mas aí eu te pergunto, você tem planejado a sua carreira? Você só vai ter sucesso, você só vai conseguir alta performance se você souber aonde você quer chegar. E aqui eu vou parar um pouquinho a apresentação só para voltar aqui para me mostrar um pouquinho para vocês que eu tenho grande preocupação no planejamento. O planejamento é a principal característica de uma pessoa que sabe aonde quer chegar. Então, sabe aquela história assim, uma corrida? O planejamento está te falando qual é a linha de chegada. Então, quando você sabe onde você quer chegar, você sabe qual é a sua linha de chegada. E aí você sabe onde você está agora. Você está aqui na linha de largada. E o que você tem que fazer para você conseguir alcançar o seu objetivo lá na chegada? Quais são as estratégias que você vai usar? Quais são os mecanismos que você vai conseguir? Quais são as formas que você tem para alcançar esse objetivo? Porque o que você tem na sua carreira para alcançar o seu objetivo é totalmente diferente do meu. Então, se você tiver muito claro qual é o seu objetivo, você vai conseguir com muito mais clareza entender quais são os caminhos, as opções que você tem. Então, um planejamento é muito importante num momento de uma carreira de sucesso, num momento de planejamento de carreira de sucesso, de um momento de alta performance. E a história sempre é isso aqui, sempre é a questão. Onde você está no momento, onde você quer chegar e o que precisa ser feito nessa trajetória, ok? Um outro ponto extremamente importante é a questão da análise, autoanálise. Em que sentido? Onde você quer chegar, com certeza exige algumas habilidades técnicas e algumas habilidades comportamentais. Isso já é uma análise, essa análise já é para te ajudar nessa estratégia, nessa montagem do seu planejamento, das estratégias do planejamento. Se você sabe que você precisa da parte técnica, você precisa do curso de engenharia civil, perfeito. Se você sabe que dentro da engenharia civil você precisa de estruturas metálicas, e você ainda não fez para aquele determinado objetivo, é uma composição, é uma habilidade técnica que você precisa. Agora, habilidades comportamentais. Às vezes você precisa aprender a escrever melhor um projeto. Você precisa se organizar as suas ideias melhor no papel. Às vezes você é melhor falando do que escrevendo, ou vice-versa. Então, é uma coisa que você pode se desenvolver nisso. Então, analisa, coloca no papel tudo que você precisa se desenvolver técnica e comportamentalmente, ok? Um próximo ponto é realmente a questão do pensamento. Qual a diferença do pensamento para a análise? A análise você está vendo o que você tem e o que você não tem.
O pensamento, você está realmente captando informações. Em que sentido? O que está sendo exigido pelo mercado e que eu ainda não tenho, certo? No anterior, o que a gente fez? A gente analisou o que eu já tenho, o que eu não tenho, o que eu preciso, o que eu não preciso. Esse agora a gente está analisando qual é a exigência do mercado, agora de fora para dentro. O mercado está exigindo que você tenha conhecimento em BIM. Então, você precisa se especializar em BIM para ter diferencial na área orçamentária, por exemplo. Ok? E qual é o seu diferencial? É isso. Hoje o mercado está pagando mais quem tem esse curso, quem tem o BIM, por exemplo. Então, se especializa, é um diferencial que você vai ter. Você vai chamar atenção por isso. Certo? Então, pensa, analisa e pensa quais são os pontos que você pode se aprimorar. Além disso, uma coisa extremamente importante é a questão do relacionamento. A gente tem a tendência a achar que a gente nunca vai lidar, ou a gente não precisa lidar com certos tipos de pessoa. Eu não vou esquentar cabeça. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas, você enquanto gestor, você enquanto ocupante de uma equipe, você enquanto funcionário de uma empresa estatal ou empregado de uma empresa privada, você precisa relacionar-se. Então, isso é uma característica que as pessoas estão esquecendo. E as pessoas estão falando cada vez mais. Síndrome de Gabriela, sabe? Ah, gente, eu sou assim mesmo. Me aceita que dói menos. Não é assim que as coisas funcionam. Nesse momento, no mais puro significado da palavra política, é o momento da gente fazer. Para a gente ter sucesso, para a gente conseguir ter uma alta performance, a gente precisa saber lidar com todo tipo de gente. Desde a pessoa que não fala a nossa língua em relação à cultura, em relação a termos técnicos, até uma pessoa que sabe muito mais do que a gente. E quando você pode daqui a pouco estar, ou se já não ocupa, um cargo de liderança onde precisa gerenciar conflitos. Ou às vezes nem é de liderança, às vezes a sua equipe já é uma equipe meio conflituosa. Como é que funciona o seu papel nessa história? Você escolhe lados, você é a pessoa que se anula e deixa o circo pegar fogo, ou você é uma pessoa que tem buscado resolução de conflitos? Você sabe ouvir opinião diferente da sua? Você tem realmente ciência se você sabe ouvir opinião diferente da sua? A gente está num momento onde tudo que a gente fala pode ser levado para os tribunais. Então, além da gente precisar ouvir a opinião dos outros, a gente tem que cuidado com o que a gente fala. Que tudo pode ser mal interpretado. Isso pode, sim, denegrir a sua própria imagem, diminuir a sua performance e acabar com a sua carreira de sucesso. Sim, pode. E aqui eu abro parênteses para contar uma experiência que eu tive com uma empresa na multinacional que eu trabalhei, onde um dos estrangeiros foi brincar e falou que brasileiro era preguiçoso. Segundo ele brincou. Só que isso foi ouvido por pessoas de alto nível da empresa e foi interpretado como uma opinião preconceituosa. Resumo da ópera, não existe isso lá fora, mas é como se fosse uma justa causa. Então, assim, todo cuidado que a gente tiver é pouco, porque a gente está lidando com o ser humano e as pessoas são diferentes, as pessoas pensam diferente. Então, seja respeitoso, né? É importante para um relacionamento, para uma carreira de sucesso, ok? Além disso,
a questão, a gente já falou que a alta performance é consequência de não ficar na mesmice, de buscar inovações, buscar soluções. Então, agora, nesse momento, o que eu indico para você é: tenha desafios, mas tenha desafios com você mesmo. Não estou falando aqui de competitividade com o mercado, com o local onde você trabalha. Eu estou falando de uma competitividade com você mesmo. Então você pensa, você realmente quer ter uma alta performance? Você realmente quer ser extraordinário? Você realmente quer ser disputado a tapa pelo mercado de trabalho? Ou pela gerência? Ou enfim, você quer realmente isso? Então, o que você pode fazer para ser melhor amanhã do que você foi hoje do que você foi ontem? Ai, que balela isso. Não é balela. É um desafio para você. É um desafio para você fazer a cada dia uma melhora contínua. Isso que a gente chama de melhora contínua. É você não se segurar, não aceitar ficar no mesmo lugar para sempre. Você precisa de uma experiência internacional? Junta dinheiro e vai. Você precisa, nesse caso, você vai ter que ficar longe da família, dos amigos. Junta dinheiro e vai. Não, você quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado, quer fazer uma especialização, tem que abrir mão do lazer, você tem que se dedicar. Faça. O que você precisa realmente é se desafiar, certo? Além disso, o desafio ele pode ser muito casado com as informações. Busca informações hoje. Busca informações de como é que está o mercado agora. Busca informações com pessoas que entendem, com economistas, com pessoas diferentes. A gente vai falar isso daqui a pouco até. Com pessoas de RH, né? Como é que está o mercado? Como é que vai estar o mercado daqui a 5 anos? Quais são as tendências? Será que se eu fizer um curso hoje, como é que ele vai ser visto daqui a um tempo? Alguém está sabendo se vai ter alguma versão atualizada? É como se a gente fosse comprar um telefone. Você não vai querer comprar um telefone que daqui a pouco a versão já está desatualizada. E isso que acontece com muitas empresas que pensam em avançar. Claro que existem as empresas que pensam continua ali na mesmice. Mas existem as empresas, se é essa empresa que você quer, ok, problema nenhum. Você pode ter uma alta performance ali. Mas se você é uma pessoa que não se contenta só com o que você tem agora e você realmente quer se desafiar e quer aumentar suas chances de cada vez mais crescer, ser disputado no mercado internacional, você precisa estar atento, ter visão, ter uma questão visionária. Pensar lá na frente, o que busca, o que procuram, o que estão querendo. É isso que você precisa correr atrás, certo? Sai do seu mundinho. Conectando com a fala anterior, conheça pessoas diferentes. A gente está tão acostumado a ter o nosso grupo, quando você olha no seu WhatsApp, você está com um grupo de... Eu, por exemplo, quando eu olho, eu estou com um grupo de psicólogo, um grupo de coach, no Facebook eu tenho um grupo disso, estou lá no LinkedIn, tenho um grupo disso, grupo de vagas, grupo de informações, grupo de treinamento, grupo de troca. Gente, eu preciso de um grupo de engenheiros, eu preciso de um grupo de pessoal de marketing digital, eu preciso de um grupo de literatura, eu preciso sair da minha realidade para conhecer outros mundos. Por que isso? Porque às vezes a gente recebe um clique, e aí eu volto agora e falo de uma experiência, dessa experiência que eu estou tendo agora. Exatamente essa. Né? Eu tive em contato com uma engenheira que me contatou, que me entrou em contato com o Jefferson, que me fez o convite, eu estou aqui. Quando que eu ia conhecer vocês, se não fosse essas conexões, esse sair do mundinho, né? Leia livros de outras áreas, às vezes a gente é tão técnico, você olha a minha estante aqui atrás, eu estou para te falar que aqui, sei lá, 80% disso aqui é parte técnica. Mas tem 20% aqui que não é.
Então, por mais que seja uma coisa que eu realmente goste de ler a minha parte técnica, eu preciso ler outras coisas. Inclusive, assim, coisas que a gente nem imaginava poderia ter. Então, sai da sua realidade, né? Assista filmes que você não estava esperando. Ouça opiniões diferentes da sua. Existem temas muito interessantes. Por exemplo, vou dar uma coisa, um exercício, um dever de casa para você. Pega uma situação polêmica que hoje está acontecendo. Eu não vou falar política, porque política as pessoas acabam saindo meio do racional, sabe? Mas uma situação crítica. Um exemplo que aconteceu recentemente, já, né, no ano passado, aquela questão lá do museu, onde a mãe levou a filha pequena, de 5 anos, para observar então, escultura, né, apresentação, digo, a performance artística de um homem nu, né? Vê, é um assunto polêmico, onde várias pessoas vão ter opiniões diferentes. Pergunta, ouça, tem esse ouvido crítico para começar a entender o que outras pessoas podem falar para você, né? Isso vai abrindo algumas visões bem interessantes, eu acho que bem vale a pena. Bom, além disso, uma pessoa que tem uma alta performance e que com certeza tem sucesso na carreira são pessoas que têm boa comunicação. Eu sempre brinco assim, entre aspas, né? Uma brincadeira que não é tão brincadeira assim. Falando que o mal do século, todo mundo fala que o mal do século é a depressão. Eu brinco, entre aspas, falando que o mal do século é a comunicação. As pessoas não sabem se comunicar. As pessoas simplesmente falam uma coisa ou escrevem alguma coisa e querem que a outra interprete daquela forma correta. Um exemplo clássico disso, que eu sempre falo, é uma pessoa que vira para outra e está dando uma instrução para ela. Aquela coisa tipo assim, então, vou dar um exemplo, por exemplo, do meu filho, né? Então, você vai lá no seu quarto, pega o seu tênis, sua meia, sua roupa de escola e vem aqui. Tá bom? Tá bom. Ele chega lá no quarto, uma criança de 7 anos, chega lá, tá de cara com um brinquedo, faz o quê? Esqueceu, distraiu, fez outras coisas. E volta com o quê? Com a mochila. Qualquer coisa, menos o que eu pedi. Mas, criatura, não falei para você voltar com tênis e com uniforme? Vou voltar lá para fazer. Mas, assim, isso eu estou dando um exemplo desse tamanhozinho. Mas quando acontece em empresa grande, vocês imaginam, uma empresa, num trabalho, seja lá o que for. Você tá simplesmente, você passa a informação, você não tem certeza se a pessoa entendeu certo, se ela tem maturidade para entender o que você passou para ela, se ela realmente vai ter a capacidade para fazer isso. E a gente simplesmente passa, fala, mas eu avisei, gente. Está comunicado, está lá no e-mail. Não é assim que as coisas funcionam. Seja claro e tenha certeza disso. Até como que eu vou fazer isso, pelo amor de Deus? Devolve a pergunta, fala, então tá, então agora você me explica, é assim que eu faço com meu filho, hein? Então você me explica, o que você entendeu do que eu falei? Eu tenho que ir lá pegar meu uniforme e meu tênis, isso aí, ok. Não, eu tenho que ir lá pegar minha blusa de uniforme. Não, eu falei uniforme todo. Tá vendo? Então, isso pode ter alguns acertos. Ok? Então, seja claro. E, ao mesmo tempo, o inverso. Se você ouviu alguma informação que não te satisfez, que você não conseguiu entender, ou que a coisa ficou meio truncada, pergunta. Aí volta lá nas pessoas de alta performance que a gente estava conversando, que é a questão de pedir ajuda. Desculpa, eu não entendi, você tem como ser mais claro? Desculpa, eu entendi dessa forma, então volta, eu entendi dessa forma, é isso mesmo que você quis dizer? Isso faz com que a gente tenha muita informação interessante aí no decorrer do nosso caminho, certo? Bom, além disso,
é importante que você invista no seu conhecimento. O seu conhecimento, ele pode ser para o seu desenvolvimento profissional, pessoal, de gestão, seu desenvolvimento humano. As pessoas normalmente focam muito em desenvolvimento técnico e não focam em outras coisas. Hoje existe tanta coisa que você pode se desenvolver, existem tantos cursos bons, tantas formações, tantas mentorias, tantos acompanhamentos, né? Eu tenho, por exemplo, pessoas no meu processo de coaching que as pessoas estão lá simplesmente porque elas querem, de fato, melhorar e elas querem ter uma carreira de gestão em multinacional. E hoje elas estão dentro de uma empresa nacional e estão se aprimorando. Então, a gente faz um plano de carreira para isso. A gente faz uma preparação para que ele consiga alcançar esse objetivo. Então, quer dizer, é um envolvimento que a pessoa tem para isso, né? Existem pessoas, existem cursos, formações, existem cursos rápidos, existem livros, né? Existem aulas online, existe tanta coisa hoje que você pode ter acesso muito mais do que o seu profissional. O seu profissional, sem sombra de dúvida, pesa, mas você precisa desenvolver também o seu lado pessoal. Você também... Qual é o seu hobby? O que você gosta de fazer? O que você gosta de se divertir? Isso também é importante. Então, esse lado seu pessoal é importante você desenvolver, né? A questão de gestão, que a gente já tem falado, a questão do desenvolvimento humano. O que eu, enquanto ser humano, posso ser melhor? Ah, até que papo de psicólogo não é papo de psicólogo. É o que as empresas hoje esperam. Eu te confesso que infelizmente, eu já vi gente sendo demitida porque era um excelente técnico, mas péssimo no seu desenvolvimento humano. Era uma pessoa que não queria, que a gente oferecia melhora e ele não queria. Recebia feedback, recebia informação, recebia oportunidades e ele não aproveitava. Eu vi isso acontecer. Então, foca nisso, é importante. Tem se você quer ser um empreendedor, um consultor a longo prazo, existe um curso do Sebrae excelente, um Empretec, para quem não fez ainda, tem uma visão muito interessante. Agora, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Infelizmente, existem muitos engenheiros, muitas pessoas da área de exatas que acham que isso não funciona. Mas o que você tem criado de barreira para descobrir que isso não funciona? Gente, eu não estou falando de livro de autoajuda, tá? Quem gosta, eu respeito, problema nenhum, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma coisa desenhada para você, uma coisa que faz sentido para você. É um investimento no seu conhecimento, no seu desenvolvimento. Isso não tem que ser igual de ninguém. Então é isso que eu estou falando. Busca o que faz sentido para você, mas que faz você ter um diferencial, faz você ter uma alta performance e com isso ter uma carreira de sucesso. Isso é que vai fazer diferença, certo? Bom, além disso, persista. Essa frase é bem conhecida, né? Persista, insista e jamais desista, né? Isso é verdade. A gente está tão acostumado a ter tanto problema, e aí eu sempre falo uma coisa, um exemplo prático, assim, né? Existem pessoas que acham que, eu não vou estabelecer, não tem como eu fazer meta, não tem como eu ter um objetivo, não tem como eu ter uma possibilidade de crescimento, porque eu não sei o que vai acontecer com o mercado. Realmente, isso a gente não controla, né? Mas a gente controla as coisas que a gente quer fazer. Então, se você tiver flexibilidade, olha a frase do Jeff lá no início, se você tiver a persistência, se você tiver a obstinação por fazer o que você quiser, e nesse sentido você também tiver a flexibilidade de saber, opa, o mercado deu uma retraída, eu preciso dar uma retraída no meu sonho. Opa, o mercado expandiu, deixa eu ir junto. É isso que vai fazer um diferencial para você. Ok? Resiliência. Vocês sabem melhor do que eu o que é o princípio da resiliência lá, né? A teoria da resiliência, enfim.
né, a capacidade que o material tem de voltar ao seu estado normal após sofrer algum tipo de trauma, algum tipo de força externa que pode ter tirado ele do seu estado normal, certo? Aqui eu estou falando disso que vocês já conhecem. E no meu caso agora eu falo com vocês do bambu. Do bambu. Vocês sabem como é que funciona o bambu? Como que o bambu cresce? O bambu, ele precisa primeiro, depois de muitos anos, ele passa, é que ele cresce. Mas primeiro ele passa muitos anos enterrado, muitos anos preparando a sua raiz, muitos anos realmente fincando ali, para daí ele crescer aquela quantidade que ele cresce e aguentar todo tipo de vento, e porque aí ele enverga e não quebra. Então é isso que a gente está falando. Então, assim, aprenda a ter resiliência é o que te dá essa raiz sólida, o que traz você para essa certeza de que não é qualquer baque que vai fazer você desistir. É o seu conhecimento técnico, é a sua família, é a sua fé em Deus, é a sua persistência, é a sua determinação, eu não sei. Descobre o que faz a sua raiz ficar forte e rega essa raiz todos os dias, aduba, porque a gente vai ser preciso para ter uma carreira de sucesso, certo? E nisso, sem sombra de dúvida, o resultado vai ser uma carreira de sucesso, de muito sucesso, onde a alta performance é notada, clara e totalmente, certo? Bom, isso é o que eu queria apresentar para vocês. Eu queria realmente passar para vocês tudo o que é possível. Aqui estão os meus contatos, daqui a pouco eu volto aqui só para deixar. Mas eu realmente queria mostrar para vocês que é possível ter uma carreira de sucesso. É possível ter uma alta performance, é possível ser destaque, é possível realmente alcançar o objetivo que você busca. Desde que você tenha tudo isso que a gente conversou. Planejamento, persistência, sem sombra de dúvida, a comunicação, a questão de desafio, a questão da humildade em pedir ajuda, em ser ajudado, questão do desafio, questão de sair do seu mundinho ali, acrescentar novas coisas, questão de buscar o conhecimento o tempo inteiro, e a questão principalmente de você ter a resiliência e não desistir em primeiro obstáculo. Ou então, achar que aquilo ali não é para você, ou então, não ter planejamento, mandar Zeca Pagodinho tomar conta da gente, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é assim que a coisa funciona. Toma as rédeas da sua carreira, toma as rédeas da sua vida profissional, e com certeza, não tenho a menor dúvida que você vai ser bem-sucedido, certo? Bom, meu recado para vocês é esse: não desistam, persistam, insistam e sejam muito, muito, muito felizes nas suas vidas profissionais, certo? Tenha uma excelente carreira de sucesso. E o que você precisar, se você quiser bater um papo mais, se você quiser tirar alguma dúvida, estou aqui à sua inteira disposição. Ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, sucesso sempre e até breve.